A cidade de Roma expandiu-se por meio de conquistas, foi independente por séculos e tornou-se um grande império que mudou o rumo da humanidade. Sem dúvida, essa cidade ocupa um lugar de destaque nos estudos referentes à antiguidade. A história de Roma é dividida em 3 fases de organização política, sendo elas a monarquia, a república e o império. Sua monarquia caracterizou o primeiro período da história romana, que consistiu basicamente no governo de reis e durou aproximadamente 250 anos. Roma teve durante esse período 7 reis, dos quais os 3 últimos eram etruscos, o que demonstra a influência de tal povo conhecido pela originalidade de sua cultura e por suas violentas práticas militares na região. Durante a monarquia, o rei concentrava os poderes militares e religiosos, e governava com o auxílio dos chefes das famílias mais ricas e influentes, que constituíam o Senado. O período monárquico também dispunha da Assembleia Curiata, que era constituída por membros de associações tribal-religiosas conhecidas como cúrias, cujo papel era predominantemente consultivo e suas atividades independentes. Agora eu vou passar para nossos repórteres que vão falar um pouco mais sobre a monarquia. Hoje eu irei falar sobre os irmãos Remo e Romo. Bom, o que a história conta é que eles tiveram uma infância muito sofrida, que foi o abandono no rio Tibre. Mas por sorte, uma loba encontrou eles e decidiu que iria cuidar deles e iria amamentá-los. Depois de um certo tempo, um camponês viu aquelas crianças e decidiu que iria criá-los. Já na fase adulta, eles perceberam que eles tinham ideias e pensamentos diferentes, o que levou eles a entrar em um conflito. Nisso, Rômulo decidiu que iria matar o seu irmão Remo. A partir desse dia que Rômulo matou o seu irmão, passou a ser o dia oficial da fundação de Roma. Numa Pompílio foi o segundo rei romano que governou de 717 até 673 a.C. Também é considerado um rei lendário, era de origem sabina e a ele atribui-se a criação das instituições religiosas e do calendário, que incluía os ciclos solares e lunares. Esse rei deu a Roma a lei e os bons costumes. Agora eu vou passar para a Shaina, que vai falar um pouco sobre Túlio Rocílio. Túlio Rocílio foi o terceiro dos reis lendários da Roma. Ele reinou de 672 a 641 a.C. Ficou conhecido por vencer as batalhas de Alba Longa e expandir o território naquela época que pertencia aos latinos. Vamos falar sobre o quinto rei de Roma, o Sabino Ancumácio. Sucessor de Túlio Hostílio e neto de Numa Pompílio, ele foi escolhido como rei de forma popular, combatendo os latinos e lhes dando o direito de habitar a cidade de Roma. Muito conhecido por seus grandes feitos, como a construção da primeira ponte sobre o rio Tibre e a expansão da costa romana, com a construção do Porto de Ostia, perto da foz do rio. Posteriormente, também foi conhecido como um rei filantropo e popular. Boa noite, vou falar sobre Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco foi o primeiro rei etrusco. Segundo as tradições, ele teria sido tutor dos filhos de Ancumácio, e o povo teria escolhido ele como rei logo após a morte do seu antecessor. Com isso, ele trouxe vários traços da cultura etrusca, como as suas divindades e o hábito de interpretar os presságios, que foi bem aceito entre os romanos e incorporado no seu cotidiano. Ele também realizou diversos trabalhos urbanísticos, iniciando a construção da Cloaca Máxima e fez outras obras do saneamento. E iniciou a obra do Capitólio, o maior templo romano destinado a Júpiter, ampliou a cavalaria e o Senado, criou estabelecimentos públicos destinados aos jogos e divertimentos, e ele foi assassinado pelos descendentes de Ancumácio. Boa tarde, me chamo Felipe, sou repórter e hoje eu vou falar sobre a história de Sérvio Túlio, basicamente aí como foi o nascimento dele, a carreira dele de coração, tem mais informações obtidas a nosso dever. O nascimento de Sérvio Túlio, Sérvio, ele foi atestado também pelo nome que era de origem humilde. De fato,
Ele nasceu de uma prisioneira de guerra que teria sido nobre em sua cidade de origem. Fazia dos serviços domésticos para Tarquínio Prisco. Falando um pouco também sobre a carreira depois que ele conseguiu a coroação, ele foi coroado. Vamos adiantando logo assim, porque Sérvio Túlio ele foi o 6º rei de Roma. Segundo a tradição, ele reinou por 44 anos, entre 578 a.C. e 539 a.C. A tradição, a partir do imperador Cláudio, o identifica também como o Magister Populi, colaborador militar dos reis no período do reino de Roma, etrusco. Maxtarna e Mastarna. Os sucessor e dinastia de Sérvio Túlio, eles foram: antecessor foi Tarquínio Prisco, sucessor de Sérvio Túlio foi Tarquínio o Soberbo, e a dinastia foi dos Tarquínios. Ele erigiu a primeira muralha de Roma, proclamou as primeiras leis sociais e levou Roma à hegemônia na Península Itálica, fazendo-a ingressar na Liga das Sete Colinas, de que participava quase todas as cidades da Itália Central. Essas são as informações, e tem outras informações sobre a coroação do rei também. Ele deve sua fortuna a Anaquil, mulher do rei Tarquínio Prisco, que previu sua futura grandeza e por isso ele lhe deu sua filha como esposa. Com a morte do marido, ela fez com que Sérvio Túlio o sucedesse como rei de fato. Quando Tarquínio foi morto num complô organizado pelos 3 filhos de Anco Mácio. Reinado de Sérvio Túlio, ele organizou o exército e realizou uma importante reforma social no século 6 a.C. Dividiu o povo romano em tribos, dividiu também a população em 5 classes, de acordo com a renda de cada indivíduo. Cada classe contribuiu com um certo número de soldados para o exército, dentre outras coisas também. Tarquínio foi morto, né? E Sérvio Túlio ficou no seu lugar, assim exercendo o poder de rei. Também fala em outras informações aqui contidas que eu estou vendo agora. Sérvio Túlio, ele que se chamava Mastarna também, ele tem de sua origem várias vertentes. A primeira delas, a versão sugere que era um escravo que foi educado no palácio de Tarquínio Prisco. Outra o coloca como um príncipe. E a terceira, a última, diz que foi escolhido por ter ligação com os deuses. E foi este rei que reorganizou a cidade de Roma. Foi Sérvio Túlio. E ele construiu muralhas em Roma, seu entorno, e dividiu os cidadãos nas classes sociais relacionadas ao seu poder aquisitivo. Então é isso, a gente passou todas as informações sobre Sérvio Túlio, como foi seu reinado, sua coroação, de que origem ele é e seus antecessores e assessores, tudo bem explicadinho aí. E espero que tenha entendido, possa ter compreendido toda essa linha de raciocínio de história de Sérvio Túlio. No governo de Tarquínio foram criados o sistema de esgoto da cidade de Roma, chamado de Cloaca Máxima, e um templo de adoração ao deus Júpiter. Tarquínio foi deposto após seu filho, o 6º Tarquínio, violentar Lucrécia, filha de um importante membro da classe patrícia. Esse incidente parece ter sido usado como desculpa para a deposição de Tarquínio. Segundo relatos, o rei etrusco desagradava a elite econômica, ao conceder benefícios às camadas mais pobres da população. Com a queda do rei etrusco, o Conselho dos Anciões, órgão de representação política dos patrícios, inaugurou o regime republicano em Roma. Essa transformação só foi possível graças à crise vivida no interior do império. Após as derrotas militares sofridas contra os gregos e os gauleses, a instituição da república marcou a hegemonia dos patrícios nos quadros políticos e econômicos do antigo povo romano. Bom, agora eu vou fazer um breve resumo sobre o Império Romano. O Império Romano foi um período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizada por uma forma de governo autocrática, liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo, África e Ásia. O Império Romano foi a terceira fase da civilização romana. Segundo a periodização utilizada pelos historiadores, esse período iniciou-se em 27 a.C., com a coroação de Otávio como imperador de Roma.
e estendeu-se até o ano 475 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi destituído do trono.